Depois de um dia bastante importante ontem, né, em que tivemos a oportunidade aí de conhecer experiências e receber leituras sobre o nosso mercado, hoje a gente aborda um pouco diferente essa questão, né? Mas antes de trazer os nossos dois convidados aí, eu quero aqui parabenizar a Santos Júnior, especialmente ao amigo Jair, pelos 10 anos de atividades, né? E gostaria de convidar o professor Antônio. Me perdoe, evento de amigo é complicado, né? Já que o doutor Jair não abriu para a gente falar um pouco ontem, agradecer, né, professor? Quando me chamam de Antônio, eu fico assustado. Uma vez eu fui fazer uma cirurgia e a enfermeira fazia: "Sou Antônio, o senhor tem que respirar mais forte." Eu olhei para um lado, doutor, só tinha eu na sala, não comigo que está falando. Lê Martini. A rigor, eu sou conhecido como Lê Martini. Eu conheço Jair há 10 anos, fico feliz pela trajetória dele. Essa caminhada dele é muito importante, me ajudou muito. Eu estava começando quando eu conheci ele e as orientações dele foram muito úteis para a instituição. Eu queria agradecer a homenagem que foi prestada à minha instituição. Poderia ser a qualquer um de vocês, porque todos fazem o mesmo trabalho e eu acredito na educação, porque acredito que é a única forma da gente mudar e fazer um país melhor. Então, eu fico feliz em ter sido homenageado. A homenagem foi feita a mim, mas a rigor não é a mim, é o pessoal que trabalha comigo, são 240 pessoas. Eu vou transmitir para eles a homenagem que nós recebemos e dizer a vocês que na Bahia nós estamos às ordens. O baiano é receptivo e por natureza, quando vocês aparecerem na Bahia, nós estamos lá pronto para encontrar com todos vocês. Obrigado a Jair, obrigado a vocês. Eu queria pedir desculpa a vocês que eu não posso continuar à tarde, porque eu tenho que fazer um exame amanhã no Ciro, e aí eu começo os preparativos hoje de tarde, eu tenho que sair um pouco mais cedo. Mas muito obrigado a vocês, muito obrigado a Santos Júnior, e obrigado a você pela oportunidade de me dirigir ao pessoal. Obrigado, professor. Muito bem, faço minhas as palavras do professor Le Martini e agradeço, Jair, a homenagem também por toda a experiência e todo o conhecimento que tem compartilhado com a gente, com os demais aqui, especialmente com o pessoal da nossa instituição, a Horus, e também agradecer a você e a tua equipe por todo o apoio que tem dado à nossa entidade, a Ampesc. Todas as ideias, aliás, boa parte delas que acabaram me auxiliando nessa caminhada de chegar nessa missão que a gente assumiu esse ano de estar à frente da presidência. Então, muito obrigado por isso. Professor, só um minutinho, antes do senhor começar, uma questão de ordem. Eu queria dizer que minha esposa me acompanhou disso, porque senão depois eu vou ter problemas. Eu acho que é um momento de muito juízo. Dona Lídia, vocês não sabem o quanto a Dona Lídia fica ali. Não, a rigor eu sou extremamente perseverante nas coisas e termina atrapalhando minha vida. Eu sou uma pessoa já aposentada, eu sou aposentado do Banco do Brasil, não precisava ter começado esse projeto novo, mas sacrifiquei muito ela e minha família para poder tocar esse projeto. Então eu não posso deixar de fazer uma referência. Homenagem a Dona Lídia. Muito bom, legal. Vamos lá então aos nossos amigos, professor Jair e o professor João Vianney. Não sei quem dos dois, acho que dispensa apresentações, né? As figurinhas aqui são carimbadas. Só lê o currículo. Mas aí acho que vai faltar tempo aqui. A palestra acaba às vezes vai começar o do Vianney e acabou, né? Então, mudanças regulatórias, um balanço do governo Bolsonaro. Professor, por favor. Obrigado, querido. Da confraria catarinense aqui. Da praia ao Grande Oeste. Fazendo a ponte lá. Tem algumas pessoas que eu não conhecia ainda, que eu vi, vocês que eu não conheço. Você Fátima, trabalho com a Ana. você ainda não conhecia. Você não conhecia. Bernadette. Da onde? Vênio, Isep. IDEP? Isep. Esse já é meu amigo. Então tá bom. De outras praias.
Você acha que eu não conhecia? Juliana, no grupo de nudez. Ah, não conhecia. Porque as pessoas mulheres assim, Ficou mais bonita. se surpreendem. Um dia é uma cachuca, era um bronze, então elas vão acabar me surpreendendo. Você, eu com certeza não conheço. Os patrocinadores da Sult. Tá. Você também acho que eu não conhecia. As homens eu já não conheço. Tá. No mercado da já conheci. Você? Rodrigo, empresa de tecnologia. Tá, de tecnologia. E você? Tá, Belém do Pará. Ok. Meu nome é Vianney, para aqueles que eu não conhecia, João Vianney, moro em Florianópolis, trabalho com EAD desde 95, lá na UFSC, lá na Universidade Federal. De 95 a 2000 eu coordenei o Laboratório de Educação à Distância lá, o LED UFSC. Depois eu trabalhei um ano em Morumbi, implantando a EAD lá em 2000. Depois voltei para Santa Catarina, implantei a Unisul Virtual, que foi de 2001 a 2009, onde abriu essa briga com o MEC do curso de Direito. Eu criei o primeiro curso de Direito à Distância no Brasil, tem alunos até hoje, apesar do MEC ter proibido o intake, a entrada nos últimos anos. E depois eu implantei a EAD do IESB lá em Brasília, com a professora Ieda, em 2010. Em 2011, o Rio me convidou para entrar para a Roper Educação. Aí eu larguei o mundo da gestão universitária, entrei para a Roper, para ser consultor na Roper. E nos últimos 6 anos, além de trabalhar na Roper, eu abri uma empresa minha em Florianópolis que chama Blog do Enem, que é um preparatório gratuito para o Enem e depois orientação para FIES, SISU, ProUni. Minha vida então está organizada nesses pontos aí. Por que o Jair pediu para fazer esse comentário de legislação? Nós lá em Santa Catarina, a gente é meio a Catalunha do Brasil. Não que a gente queira se separar, quem quis separar foram os gaúchos, né? E eles tentaram separar, chegaram num armistício ali com o Império, com a Primeira República, acabaram não se separando, mas de uma certa forma o Rio Grande do Sul nos últimos 30 anos acabou se perdendo no caminho e hoje é um estado em declínio. Dói muito você ver o Rio Grande do Sul em declínio. O Rio Grande do Sul é um orgulho para todos nós, Varig, Tramontina, Mundial, Randon, queijo, né? Vinho, a serra, aquelas mulheres lindíssimas na festa da uva, né? Mas eles estão em declínio. E de uma certa forma, Santa Catarina, que era o zero da BR-101, hoje é meio que o farol do Sul, né? É um estado assim, perdeu pouco com as crises de governo. Os nossos governos, mesmo sendo da Arena ou do MDB, até hoje lá é Arena e MDB, eles acabam não destruindo o que o anterior fez, tem uma continuidade. Então, Santa Catarina vai bem. Hã? Mesmo tendo a ponte Ercílio Luz para reformar todo mundo, mas acaba, como se diz ali no Grande Oeste, ali no frigir dos ovos, sai um bom omelete. E talvez por isso a gente tenha assumido um pouco a identidade dos gaúchos, que eram os que brigam. Então a gente briga com a regulação do MEC, a gente briga com a supervisão do MEC há muito tempo, com base para sustentar, né? Acho que por isso que o Jair pediu para a gente fazer esse comentário, porque de 2006 a 2017 nós vivemos uma idade média de regulação no MEC, principalmente em relação à educação à distância, que é a minha área de trabalho. Desde a gestão daquele Carlos Bielchowski do Rio de Janeiro, primeiro o Ronaldo Mota, depois o Carlos Bielchowski, na Secretaria de Educação à Distância, que foi em 2006, 2007 começou, nós vivemos um ciclo de escuridão. Era proibido abrir polo, era proibido credenciar em instituição, você entrava com pedido de autorização de curso, demorava 6, 7, 8 anos, pedido de reconhecimento de curso, ninguém rodava, ficava tudo parado na gaveta, né? E o único privilégio que tinha era para aquele projeto da EAD, que tinha 90% de evasão pago com o nosso dinheiro. A prioridade do governo do PT foi aquele projeto e acabou tendo uma repressão ao sistema privado, eles congelaram o sistema privado, o que gerou uma dupla falta. Qual foi a dupla falta? Penalizou quem ainda não tinha grandes projetos ou expansão e priorizou quem já tinha projetos consolidados. Então você tinha grupos que tinham 400 polos e tinha grupos como a Unicelv que tinha 37, a Unicesumar que tinha 43 e não podiam crescer, porque o MEC não permitia ninguém abrir polos novos. Vocês ficaram congelados em quantos polos? 33. 33 polos congelados ou claretianos
A Uninter tinha 400, a Unopar tinha 400, a Unip tinha 500 ou 600 e ninguém mais podia abrir polo. Então você congelou o mercado na mão de 3 ou 4 grandes grupos com a desculpa que tinha que ver a qualidade, que tinha que não sei o que tinha que não sei o que lá. E mesmo quem tinha um IGC4, como o Cretianos, como a Unicesumar, ou quem tinha o melhor ENAD do Brasil, que era o caso da Unisul Virtual, que a gente durante 10 anos teve o melhor ENAD do Brasil na IAD, você não podia fazer nada, porque o PT não deixava. Né? Então, foi um ciclo duríssimo assim, para a educação à distância. Então, com a desculpa que tinha que verificar a qualidade, você acabou privilegiando 3 ou 4 grupos durante 11 longos anos. Né? Foi uma idade média mesmo, foi um período de trevas mesmo. Espero que um dia a gente tenha alguma explicação minimamente cabal, porque ninguém consegue entender o que aconteceu durante esse período. E aí, a grande mudança de regulação, na verdade, ela não se dá no governo Bolsonaro. Ela acontece no governo Temer. A grande mudança de regulação ela acontece quando o professor Henrique Sartori, que é da Universidade Federal Grande Dourados, né? É o F de Dourados ou é Grande Dourados? Não, GD. O FGD. Grande Dourados. Grande Dourados. Isso. Ele é professor do Direito na Federal Grande Dourados lá, muito jovem, um cara de 38, 37 anos, 40 anos ele não tem. Não, Ele 38. assume a Secretaria de Regulação dentro do MEC e ele fala assim, eu vim aqui para acender a luz. Né? Quero saber o que tem, o que está demorando, não pode demorar. Aí ele faz uma limpa parede lá e ele propõe uma discussão com o segmento, fazer sei lá, o renascimento da educação à distância dentro da regulação, já que a gente parte da Idade Média ali, vamos pegar ali um renascimento, e aí ele propõe uma regra que era para poder dar uma maior competitividade aos players. Então ele abre uma janela, ele não faz pelo IGC, ele faz pelo... Qual o conceito que ele usou, Evandro, para a expansão? Bônus regulatório. Ele não foi pelo IGC? Conceito institucional. Conceito institucional. CI. Pelo CI. Né? A nossa proposta pela ABED é que a expansão fosse feita pelo IGC, que você tivesse um prêmio de expansão pelo mérito, em tese, mérito acadêmico, e não pelo conceito institucional. Nós perdemos essa discussão, acabou ficando pelo conceito institucional, que nós, na ABED, eu sou da Roper, sou da ABED e sou do Glória Belém. Então, às vezes eu falo aqui, falo ali, mas vocês me perdoam. Né? A gente fez a proposta que a expansão fosse feita pelo IGC, ainda que o IGC seja muito poluído, porque você hoje, mesmo tirando um ENAD ruim, você pode ter um IGC bom, né? Mas o conceito institucional, ele carrega 0 de ENAD, então ele não tem nada de aprendizagem, ele é um conceito de promessa. Eu prometo ser bom com você, mas mesmo se eu fui mal com você, a minha promessa está registrada. Então, o bônus regulatório foi dado pela promessa, pelo conceito institucional. Então, as pessoas puderam abrir 150 polos por ano, 100 polos por ano, 50 polos por ano, e isso foi, na verdade, muito bem aceito pelas instituições, e foi para você quebrar aquele favorecimento que aconteceu para 4 ou 5 instituições que durante 11 anos dominaram a educação em do Brasil e vocês não podiam reagir. E a Unicef não podia reagir, e a Unicesumar não podia reagir. Quem não estava credenciado não conseguia entrar. Aquilo dava uma agonia, né? Que você via o dementador ali, você não podia pegar a varinha e fazer conjugar um patrono e expulsar aquele dementador. Né? Não tinha como, estava proibido. Impossível entender isso, não tem nenhuma lógica política. Então a grande mudança não acontece com o Bolsonaro, ela acontece no governo Temer com o Henrique Sartori. Ele passa a régua e desregulamenta, acelera os processos, põe os processos para tramitar, libera a criação de polos e ele é uma pessoa que esteve conosco no evento de Poços de Caldas lá, ficamos conversando bastante tempo com ele e ele tem uma postura liberal, ele fala assim, não, pode abrir polo, a maioria vai quebrar, mas não sou eu que vou decidir quem vai quebrar, quem vai decidir é o mercado, vendo quem tem o melhor serviço, quem tem o melhor produto, quem tem a melhor competência. A postura dele foi exatamente essa que levou. Acaba o governo
do Temer, ele acaba a gestão do Sartori e fica ainda um grande mistério dentro do MEC, que eram os cursos de direito na modalidade da educação à distância. O Henrique Sartori, ele nunca assumiu publicamente por que ele não deu sequência nos processos do direito. Não vou revelar as conversas privadas que ele teve conosco, mas ele não conseguiu reunir as condições políticas para dar tramitação nos processos do direito. Ele equalizou tudo, criação de polo, credenciamento, mas ele não conseguiu dar vazão na tramitação. Diga, Evandro. Teve um outro fator importante na gestão do Henrique, que foi a abertura do Bases para novos avaliadores. Ah, que foi exatamente. O que ajudou a impulsionar todo esse crescimento. Porque acabou com a Mudar o desculpa de que ele não perfil tinha também. avaliador cadastrado. Exatamente. Saltou de 2 para 8 mil. 8 mil avaliadores. Excelente, fantástico também. Obrigado pela contribuição. Mas ele não conseguiu destravar o direito. O que acontece no governo Bolsonaro? Aí, aqui é que está o nó da questão. Todos vocês, evidente não todos, mas a maioria de vocês acompanhou a polêmica que na semana passada a OAB entrou na justiça contra o MEC para não liberar os cursos de direito na educação à distância. Só que o MEC já tinha recolhido todos os processos do direito. Mesmo assim, a OAB entrou. Eu não me fiz advogado, baixou o sangue catalão nosso lá de Santa Catarina, né? Sentamos ali o Malcolm Tafner, que é o fundador da Unicel, o pai dele é o fundador, ele foi o reitor da expansão da Unicel. Sentamos, e ele sofreu, o Malcolm pagou o pão que o diabo amassou. A gente pegava o avião em Santa Catarina e íamos para Brasília brigar com o MEC. Olha, quantas viagens o Malcolm e eu não fizemos, e a gente perdia todas, né? Para a burocracia, ainda que nós tivéssemos mérito, né? Aí quando a OAB entrou com aquela ação, com aquele conteúdo, alguém aqui é advogado? Um conteúdo que nem um rábula faria, de tão raso que é. Aí eu falei, é a vingança do bastardo. Aí eu passei o final de semana pegando assim, linha por linha, né? E falar assim, não, vocês estão errados, vocês estão errados, vocês estão errados. Aí botei um rascunho na rede na sexta-feira, para os colegas da BED, para os colegas de consultoria, todo mundo deu uma olhada, deu uma melhorada ali. E na segunda-feira, nós publicamos no site da ROPER a versão definitiva desse parecer. Mas para vocês entenderem essa história toda, o que aconteceu? Assume o novo governo, com aquele ministro maluco, se bem que o atual também não é muito diferente disso. Não é? Aí assume aquele novo governo, demite os cargos comissionados do MEC, chega o novo governo, o ministro chega, faz uma reunião com os funcionários, tipo assim, ó, chegou o governo novo, não quero saber de compromissos com o passado, vamos botar as coisas para andar. O que tem parado aqui? Que não tem justificativa. Uma funcionária falou assim, ministro, desde 2007 tem uma polêmica dentro do MEC, não escrita, que não era para dar tramitação nos processos dos cursos de Direito por Educação à Distância. O ministro fala assim, não tem nada a ver com isso. Tem alguma base legal para proibir? Não. Tem alguma razão técnica? Não. Então tem que andar os processos. Isso foi naquele do ministro, o primeiro aluno. Colombiano. Aí, os processos que desde 2008 estavam no MEC, o primeiro é o da PUC, o de você é de quando? 2009. 2009. O primeiro processo de direito à distância foi eu que criei na Unisur Virtual, que foi em 2008, 7 para 8. E nós fizemos toda a tramitação. E a OAB deu parecer contrário. Mas o parecer da OAB é opinativo, não era terminativo. E como nós estávamos, na época, no Conselho Estadual, o nosso presidente, que era o Adélcio, seguindo a Constituição, autorizou a oferta do curso, com 500 vagas. Porque nós tínhamos feito toda a tramitação legal. E aí o Carlos Belchot pegava o telefone, ligava e me xingava. Eu falava, cara, nós fizemos tudo, que a legislação está dentro da lei. Está dizendo, está tudo dentro da lei. E abrimos o vestibular. Aí o MEC começou uma perseguição infernal contra a gente, infernal. A universidade devia muito, tinha que aderir ao PROIERS, depois teve que migrar para o sistema federal. E aí o ministro Haddad e o Belchot falaram o seguinte, se vocês não fechar a matrícula, vocês não vão ter acesso aos financiamentos do projeto. Na minha frente isso. Né? E depois numa outra reunião que estávamos eu, o desembargador Raulino Brini, que é professor do nosso curso de Direito à Distância, o Fábio Martins Castro,
que era o procurador jurídico da universidade, no gabinete do Wierchowski, mais um batalhão de assessor dele, ele ficou ensandecido. Se vocês não pararem essa matrícula amanhã, o ministro vai chamar uma coletiva da Folha de São Paulo e vai destruir a universidade. Nessas horas. Destemperado, gritava. E o reitor apavorado, porque ele tinha que negociar o refinanciamento, tinha que aderir ao PROIES, tinha que... Aí a reitoria da universidade se reuniu e tipo assim, nós precisamos fazer esse financiamento e o MEC tem que canetear. Isso foi em 2009. Aí eles assinaram e eu pedi demissão no dia seguinte. No dia seguinte eu pedi demissão para a universidade. Eu falei, eu não vou aqui ficar cuidando desse enterro aqui, né? Aí pedi demissão da universidade no dia seguinte. Pedi demissão às 3 da tarde, às 4 da tarde tocou o telefone. Na reitoria. Era o Hélio Chaves, que era o vice do Wierchowski, dando os parabéns para o reitor porque eu tinha saído da universidade. Porque eu era um rebelde. Porque eu não aceitava as normas. Porque eu desafiava. Fodam-se eles. Ah. Aí, resultado. Esse ano, então, assume o ministro colombiano lá. Quem tem parado aqui? Direito, justificativa, não tem, toca para andar. Mandou andar. Né? Aí o pessoal das séries fizeram aquela análise técnica. Como é que chama? Tem um nome lá? O despachaneador, não? É, o despachaneador. Que é análise de estar de acordo, né? Isso. Matriz. Faz análise e se tiver uma consequência gera um despachaneador. Isso. Analisar. Estava todo mundo certinho os processos, o da PUC, de vocês, de todo mundo. Né? Aí os processos vão em lote para o INEP. Movimenta das séries para o INEP. Aí todo mundo recebeu aquela... Síntese preliminar. Isso, análise preliminar. Isso, análise preliminar. Isso. Aí todo mundo recebe aquele informezinho. Ó, seu processo chegou no INEP. Vamos abrir o formulário. Abre o formulário, começa todo mundo a preencher. A OAB entra em pânico. Ensandece a OAB. Né? Como? O combinado não era esse. Porque o combinado com a OAB é que não teria o curso de Direito. Mas era um combinado não escrito. Né? Como? Não. O presidente da OAB queimado com o presidente da República. Muita gente entendeu que foi em razão da briga do presidente da OAB com a briga do MEC, mas não teria nem dado tempo de fazer tudo aquilo. Na verdade, foi no começo do ano, uma funcionária perguntou, ó, tem uma coisa parada aqui, ó, tem esses processos aqui desde 2008 parado. O que eu faço? Mandou seguir. Aí a OAB se manifesta, pressiona o MEC, cria um clima de constrangimento geral dentro do MEC, começa uma cadeia de demissões dentro do MEC. Foi demitida a Joana Ribeiro, que era coordenadora de regulação da educação à distância, que chefia a equipe que faz a análise do despacho saneador. Foi demitido o Ataíde, que acabou saindo só ontem ou anteontem. Já estava demitido há uma semana. Já estava demitido, acabou saindo. Ela não estava despachando. Isso. Demitiu-se o Marcos Heleno, que era coronel. DPR, Política Regulatória. Política Regulatória. E o Marco Aurélio, o diretor de regulação. Na verdade, a ordem foi Rodrigues Vélez. Não, mas estou falando agora. O Vélez foi antes. Então, mas assim, na ordem foi o Rodrigues Vélez, aí o Séries da época, claro, né, que era o orientando dele de iniciação científica, depois o Marco Aurélio, o coronel, aí veio a ala militar. Foi o que chamou a atenção, né, que estava bem configurado. O diretor de regulação Marco Aurélio, aí agora no final veio o Ataíde, como secretário de regulação, e aí o Marcos Heleno, que já estava com a cabeça pedida, foi lá e se articulou e saltou, foi pro Mandetta, trabalhar com o Mandetta no Ministério da Saúde e Cuidado da Saúde. E a Joana foi entre o Marco Aurélio e o Marcos Heleno e o Ataíde. A Joana Dark. O fato é que a cadeia toda a cadeia de comando, durante o período em que tramitaram os processos de direito e que chegaram no INEP, foi demitida nos últimos 45 dias. Toda a cadeia de comando. Tá? Lá em Poços de Caldas, há 2 semanas atrás, a diretora do INEP, responsável pelas visitas, que é a professora Sueli, estava presente numa mesa, Jair e eu moderando a mesa, e ela falou exatamente assim: eu tinha 70 processos do direito pronto para marcar a visita, todos com formulário fechado. Ela deu o número de 70, lembra? Sim. E agora, o gabinete do ministro puxou os processos de volta para o MEC. Então eu não posso marcar visitas, porque eu não tenho os processos comigo. O Marcos Heleno, já demissionário, falou assim: o gabinete do ministro puxou os processos sem nenhuma razão técnica.
assim, não tem razão técnica. Lembra que ele usou essa frase, né? São frases colocadas ali, não tem nenhuma razão técnica. Existe uma figura nessa articulação toda que é o Sérgio Santana. Não sei quem é. Sérgio Santana trabalhava no escritório Kovac Assessoria, se licenciou do escritório Kovac e é o assessor direto do ministro e é o que se diz que é a pessoa encarregada, dentre os assessores do ministro, de olhar para a pauta do ensino superior particular. Né? O ministro, claro, ele tem assessores para as grandes áreas, além dos secretários. E o Sérgio Santana seria uma das figuras que estaria encarregada. O Sérgio, desde a posse do Weintraub, ele está estável e muito bem estável. Não conheço, não na sei. assessoria. Perfeito. Tá? Aí aconteceu tudo isso. Terminado o congresso da ABED, nós nos reunimos, alguns colegas da associação, alguns colegas de instituições que tinham curso de direitos, mas o que está acontecendo? Ninguém entendeu nada, porque os processos tiveram formulário aberto e iam ter visita agendada. Voltaram todos. Tá, então vamos conversar para a gente tentar então entender e quem sabe uma entidade entrar com uma medida de mandar cumprir. Porque se estava tudo certinho, você pode ter uma medida administrativa que diz tem que mandar cumprir, não faz sentido ter voltado. Antes que nós tivéssemos articulado uma medida de mandar cumprir, a UAB entra com a medida de mandar não cumprir. Mas o MEC já tinha mandado não cumprir. Que ninguém entendeu nada. Quer dizer, se o gabinete do ministro chamou os processos todos de volta, a medida da UAB, como é que ela vai mandar não cumprir uma coisa que já estava não cumprida? Aí todo mundo ficou assim, mas o que está acontecendo? O ministro chama tudo de volta e a UAB entra com a medida de mandar não cumprir, esse negócio está muito estranho. Né? Aí os catalães, né, os rebeldes de Santa Catarina, não, então vamos analisar esse negócio aqui. Aí sentamos para analisar, a proposta da OAB não tinha pé nem cabeça, e eles cometeram um erro, não sei se alguém aqui é da OAB, não interessa, eu não estou falando contra as pessoas, né? Eu estou dizendo assim, a pessoa encarregada pela OAB de fazer a redação daquela peça cometeu um erro básico. Ela partiu da premissa que a oferta da graduação em Direito iria destruir a qualidade da formação dos bacharéis. Mal sabiam eles que o idiota aqui tinha criado o primeiro curso de Direito e que os alunos tinham e têm até hoje o melhor ENAD do Brasil. Então, entre os 10 melhores, os 10% melhores ENADs do Brasil, ENAD 4, recorrente, aprovação recorde, exame da ordem. Eu falei, mas como que eles fazem uma redação de uma peça dizendo que a premissa é derrubar a qualidade? É uma peça preconceituosa. Sim, como é que eles escrevem isso, gente? A maioria dos conselhos fazem isso, né, Vianney? Os da área da saúde partem dessa premissa o tempo todo, parecendo que a qualidade está impregnada à modalidade. Mas ali é todo mundo PSTU, pessoal, não sei o que, tu até entende, né? E até perdoa. Tá. Né? Eu não perdoo, não. Nós ganhamos a justiça contra todos os conselhos. Dizem que Deus perdoa os ignorantes. Perdoa. Agora, a UAB fazer isso foi assim de uma pobreza material extrema. Como é que o presidente da UAB assina uma peça ancorada em preconceito e não em dados? Isso. Aí tem um colega nosso na Roper, que é o Evandro, o Adriano, desculpa, eu vi o Evandro aqui, porque não é o Adriano, que é especializado em ENAD. E aí eu falei, Evandro, Adriano, me ajuda. Domingo, 9 horas da manhã, ele estava em Rondônia, né? Eu falei, me ajuda, Adriano, eu preciso fazer um raio-x aqui do ENAD, porque a UAB está dizendo que o curso de Direito na Educação à Distância vai destruir. Aí ele falou, não, me dá um dia de trabalho aí. Aí ele pegou, hierarquizou o ENAD contínuo, separou 2015, 2018, que já dá para ver o aluno da IAD, antes o MEC tinha mascarado, que foi outra sacanagem do Carlinhos, que foi mascarar os números ali, né? Aí ele pegou, separou tudo e me mandou para mim. Estou vendo aí, não só o curso que tu criou lá, está entre os 10% melhores do Brasil, o ENAD contínuo é 3,58 e no outro foi 3,52, é um dos 10%, está entre os 10% melhores ENAD, como tem 69 federais atrás. Aí foi o outro. Te amo. Né? Sim, eu te amo, tu mora no meu coração. Contra fatos, não há argumentos. Aí ele pegou, fez a lista lá, não só está na frente de 69 federais, como está na frente do Mackenzie, como está na frente da Damásio,
encontrando um monte de gente aí que tem cartão, mas que não tem tido entrega consistente nos últimos ciclos avaliativos. Se é boicote de aluno, não sei, mas o fato é que esse nosso curso lá, e o nosso curso de Educação à Distância de Direito, bota assim 170 alunos na prova da UAB, e os outros botam 50, 45, não, a gente botou em massa mesmo. Você vai ver, ainda tem outro dado aqui, a quantidade de alunos que faz verdade, ela é real, assim, não é os melhores, não, é 170, é 250, né? Aí tá, manda pra mim então. Ele mandou pra mim, aí eu virei o final de semana e a sexta-feira pegando tópico por tópico da descrição da UAB lá. E pra gente foi muito fácil, porque a UAB usou os mesmos argumentos que o Serviço Social usou há 5 anos atrás. Inclusive citando eles, né? Nossa Senhora. A Biologia usou há 12 anos atrás. E nós ganhamos todas as ações na Justiça. Ganhamos todas. Nem para eles olhar o resultado do julgado. Nem o julgado eles olharam. Eles pegaram o fundamento que os outros tinham chamado. Então, eu não sou advogado, eu sou psicólogo. Mas como eu participei dessa discussão toda, eu tinha meio que de memória ali. Aí fizemos aquela redação, publicamos, mandamos para o ministro deu ciência que recebeu e que encaminhou para as séries. Teve a reunião da BMS em Brasília na segunda-feira, ou de uma outra entidade, não sei qual foi lá. O Ricardo Salvador, que é advogado da roupa, da nossa consultoria, revisou o que eu tinha escrito e ele falou: Vianney, eu assino junto se eu tirar algumas ofensas. É um acordo. Ele falou, eu falei, como? Ele falou assim, Suavizar. tu chama os caras de idiota, mas são meus amigos. Vamos dizer só que eles erraram. Eles foram ingênuos. Aí Deus perdoa os ignorantes. Deus perdoa os ignorantes. Aí o Ricardo de Salvador fez essa limpeza, colocou termos mais politicamente corretos, mas ele não mudou a substância. A substância permaneceu ali, a substância é a mesma, né? Ele assinou, aí imediatamente a gente publicamos no site da roupa, a ABED publicou no site da ABED, e as entidades estão apoiando o nosso parecer para entrar como amicus curiae na ação na 7ª Vara Federal em Brasília. É o artigo 119, quem é do código vai entender aqui. Tem uma figura jurídica permitida pelo novo Código Civil, que qualquer pessoa, física ou entidade, pode entrar numa ação como amicus curiae dentro daquela ação ali. Até eu mesmo poderia, mas eu sou psicólogo e eu sou causa. Eu criei o curso, então eu não quero eu estar ali fazendo aquilo, né? Então o Ricardo está juntando as procurações de algumas entidades e a gente vai entrar dentro da ação como amicus curiae ali para fazer cumprir. A UAB está pedindo para o MEC não cumprir. Nós vamos entrar, paradoxalmente, apoiando o MEC, porque a ação da UAB é contra o MEC. Nós vamos entrar em amicus curiae a favor do cumprimento, a favor da execução dos processos. Que se cumpra a regulação. Que se cumpra a regulação. Nós vamos entrar, a nossa posição é essa. Então, em essência mesmo, a gente tem um tropeço muito grande, tem um tropeço interno dentro do Ministério da Educação, porque não faz o menor sentido os processos chegarem a abrir formulário e quando vai marcar a visita, o gabinete do ministro manda puxar e o diretor de política fala em público. Não tinha nenhuma razão técnica, a razão foi política. E paradoxalmente, na semana passada, não sei quem me encaminhou, uma instituição fez uma consulta à coordenação de regulação de EAD dentro do MEC. Tipo assim, nosso processo de AD já estava com o formulário fechado no INEP, voltou para a sede. O que aconteceu? E a resposta da pessoa tem que perguntar para o gabinete do ministro, é eles que mandam no EAD. No Séries em Ação, lá em Poços, as orientações que eles estavam dando lá em cima é que todos procolassem fisicamente um ofício até então endereçado ao Ataíde e uma outra pessoa lá. Então, acredito que depois do Poços de Caldas, todas nós fizemos, já protocolamos também um ofício lá, todo mundo fez, porque essa foi a orientação do Séries em Ação. E a resposta chegou por e-mail? Não chegou ainda. Para você não chegou, mas para uma chegou. Eu tenho a resposta de um e-mail, é primário, é tipo assim... Todos os processos de AD são decididos no gabinete do ministro. Está escrito, eu tenho a mensagem, a resposta. Então você tem um tropeço muito grande dentro do próprio ministério, não sei como é que vocês vão resolver isso, que tem agora essa questão da OAB, que a ação deles, no meu entender, nos favorece.
porque ela parte do princípio da não qualidade. A gente demonstrou que tem a qualidade. Ela parte do princípio da não legalidade. E cometeram um erro. Vagas também, né? Hã? Vagas também, eles falam que vai... Excesso de alunos, excesso de tem alunos, que regular. Eu tinha feito uma piada que era, o Ricardo falou, Vianney, isso eu não posso deixar aqui. A UAB tinha colocado o seguinte, já é o maior curso do Brasil, não faz sentido, não tem emprego para tanto advogado. Aí eu botei assim, na minha parte assim, liberdade é abrasada sobre nós. Livrar-nos do domínio da UAB para escolher que curso eu poderei fazer. A partir de agora eu vou ter que perguntar para a UAB que curso eu posso fazer. Aí o Ricardo falou assim, pô, René, aí você não posso assinar. Tá, mentira, não tem problema. Né? E no rascunho ainda tinha essas, né? No rascunho ainda tinha essas coisas. Então, esse é o resumo dos fatos, né? Para que vocês possam entender o que está acontecendo. E agora as entidades vão apoiar a posição da ROPE, recebeu o apoio das entidades. E o Ricardo está juntando as procurações para entrar como amicus curiae dentro dessa ação para fazer cumprir. Aí o que tem um bastidor aí acontecendo? Tem um bastidor dizendo que não é só a OAB que está contra, que tem muita instituição que depende do direito. Tem instituições presenciais que tem 3.000 alunos, mas 1.500 são do direito. Metade vai para a EAD, como foi da pedagogia, como foi da administração. Então, que tem muita instituição que está pressionando também o ministro, dizendo, mas na verdade, instituições inclusive que gozam de um apoio muito estreito do STF, de ministro do STF. Aí eu já não posso dizer nada. Mas o já fato é que por parte do próprio STF. Mas o fato é que você tem um redesenho da sociedade, né? Ainda ontem, no Tribunal de Justiça em Santa Catarina, nós temos vários desembargadores que são professores do nosso curso de Direito EAD. E eles revisaram o que eu tinha produzido ali. E nenhum deles amarelou. Assinam junto, os desembargadores. E um deles ainda colocou assim, Vianney, coloca aí, quando a UAB falar que não tem qualidade, na EAD é fake news. Porque os dados mostram que tem. Bota a palavra fake news, que está na moda. Mesmo os desembargadores, cara, de 70 anos, né? Tipo assim, não, toca o terror mesmo, vamos enfrentar esses caras, não faz o menor sentido a gente amarelar. Os velhinhos lá do nosso Tribunal de Justiça lá, apoiando a gente, né? Então esse é o resumo dos fatos, não tem nada que eu possa colocar para vocês assim de grande novidade. O que a gente percebe é uma instabilidade institucional. Ela não é só pessoal, ela institucionalizou, né? Quando um funcionário de nível N manda um e-mail dizendo o seguinte, olha, quem está mandando os processos da EAD é o gabinete do ministro. No e-mail timbrado do MEC, que é o e-mail oficial do MEC, o cara responde isso, o caos está estabelecido. Quer dizer, não tem o que... Né? Hierarquia, nada. Não tem, o caos está completamente estabelecido. Né? É isso, não é uma crítica, é só uma constatação, é uma verificação, uma cronologia dos fatos, né? Assim, assume o governo, o que tem parado aqui? Isso. Tem razão técnica? Não, então não tem nada a ver com isso. Se não tem razão técnica, tem que andar. Aí anda, quando chega na boquinha da garrafa, meu Deus do céu, quem que deixou isso acontecer? Né? Foi no ministro passado. Mas quem que fez isso? Fulano, demite. Pum. Traz tudo de volta. Está errado, não pode. Isso não é republicano. Tem um erro de condução administrativa aí. Então, se a OAB pediu para não cumprir, nós estamos pedindo para cumprir. É isso. Esse é o resumo. É isso aí. Beijo. Obrigado aí, professor. Professor Jair. É apaixonante ouvir o Vianney falar, porque o Vianney viveu todas essas histórias, né? Então, o Atieres um pouco e depois você, né? Mas Vianney, você foi sempre ponta de lança. Você é maratonista, nós estamos correndo meio maratona. Boa definição, né? Boa definição. Eu então estou nos 100 metros, né? Estou dando aquela corridinha de coelho no final para dizer que cheguei junto. Mas é apaixonante ouvir o Vianney por ter vivenciado tudo isso. Fazer balanço de primeiro ano de governo Bolsonaro e pensando principalmente no Ministério da Educação, eu até combinei com o César, por isso que eu vou dar um passozinho para o lado, que se eu começasse com uma fala muito visceral,
Era para ele chutar a minha canela. Deixa eu ver se ele alcança dali. Até um reforço. Ele tem 1,90 m, né? Deixa eu ver se ele alcança dali. Se a minha fala começasse a ficar muito visceral, para ele me moderar, que é o papel. Tá difícil. Bom, tá muito difícil. 3 pontinhos. O Ministério da Educação, isso é escrito pelos jornais, é um ministério que tem um papel ideológico dito pelo presidente da República, né? Então, das suas pautas de valores, e todo o seu posicionamento é a partir disto. Não é à toa que a grande expectativa é como seria o Enem, né? E até se entendeu que o Enem foi razoável, foi neutro, né? Foi neutro para o bem, né? Isso é bom. O Enem foi neutro, porque havia aquela expectativa, e aí, nós teremos que tipo de posição influenciando a prova do Enem. Então, até fugindo da nossa pauta de ensino superior, vê-se que a questão de valores, que a questão ideológica, ela é fundamental. Rodrigues Vélez foi indicado ministro e aceito ministro por esta pauta, publicamente alinhado com Olavo de Carvalho. Sai o Rodrigues Vélez, e aí todo o jornal começa a fazer aquela especulação, ala olavista, ala militar, dentro do Ministério. Curiosamente, eu tive a oportunidade de conversar com 2 coronéis, Marcos Heleno e Marco Aurélio. Fiquei muito bem impressionado no encontro que tive com os 2, mas muito bem impressionado mesmo. Conversa técnica, com conhecimento de fundo, coisas de quem estudou. Vou falar mais propriamente do Marcos Heleno, que ganhou a minha admiração, até pela maneira como saiu, né? De dizer, olha, assim eu não topo, eu saio, não precisa me demitir, eu peço para sair primeiro. Achei muito bem posicionado, né? Comento com vocês, eu fui conversar com ele sobre se recuperar aquela discussão dos referenciais da qualidade para a educação à distância. Até também, Vianney, como uma forma de quebrar com a história de que EAD não tem qualidade. Sim. Né? Se estabeleça um referencial da qualidade, se recupera aquele documento de 2007, dê continuidade. Era a vontade da Cleonice Reim, sua amiga, dar continuidade a esse documento. Então vamos estabelecer, dar um parâmetro do que é a qualidade para acabar com esse discurso. Fui surpreendido num diálogo com ele, falou assim, olha só, e o presencial não precisa de referencial da qualidade? Porque no EAD vocês têm essa preocupação, mas no presencial o professor fecha a porta e o que está acontecendo ali? Só porque é presencial tem qualidade? Então vejam que era uma discussão técnica, saudável, republicana, democrática, né? Então fiquei muito bem impressionado, não vou entrar no mérito de alas militares, olavistas, etc. Mas conversei com 2 pessoas que devem ser identificadas aí pelos jornais como da ala militar, os 2 saíram, observe-se isso, e fiquei muito bem impressionado pela tecnicidade do diálogo. Muito bem. O Weintraub foi anunciado como um olavista. Li num artigo de um jornal de menor importância que era um olavista pela oportunidade, não era um olavista nato. Mas, de todo modo, foi aliado com esse perfil. Foram ao ar vídeos de falas dele e tudo mais nesta linha. E enquanto postura do Weintraub na gestão do MEC, o que se percebe? Onde é que está o foco das preocupações? O que ele vai à frente falar? Federais. Né? Independente do contingenciamento, chamou de balbúrdia. Independente das questões da reforma administrativa que o Guedes está discutindo e agora tem proposta e tudo, que em algum momento o Brasil tem que enfrentar a questão da reforma administrativa e do papel do serviço público dos servidores e se é para ser um extrato ou não da sociedade, que esse é o momento da opção. Até aqui, ser servidor no Brasil era extrato, era elite de um certo tipo de sociedade, tecnocrata. Não é? A diferença salarial, os concurseiros, toda a cultura do concurso prova isto. O Guedes quer acabar com esse negócio. De maneira técnica, vamos discutir outros critérios. Vai ter a briga, etc. E espero eu que esse Congresso que está se chamando de reformista, e valha-me Deus quando eu ouço Rodrigo Maia e Alcolumbre defendendo
né, um congresso reformista com bom senso, eu paro para pensar a história do Brasil, né? Porque Rodrigo Maia é filho de César Maia. E de repente a gente vê a velha política, que todo mundo tacou pedra, eu também, com pessoas com falas de muito bom senso. Não é? Então, valha-me Deus que Maia e Alcolumbre liderem esse processo de uma pauta reformista da administração pública. Perfeita discussão. Vamos olhar o outro jeito de tratar o assunto? Vaca gorda. Foi assim que o Weintraub se referiu aos professores das universidades públicas federais. Zebra gorda. Desculpa, não é vaca gorda. Eu estava lá, eu ouvi pessoalmente. Deus te abençoe por isso. Já que é para manter nessa pauta cristã, né? Então, desculpa, não, o ministro não é vaca gorda, é zebra gorda. Me perdoe. Zebra gorda, segundo eu não estava presente, mas segundo teve um comentário, também nesse sentido, não digno para com o professor Karnal. Gente, olha só. Aluno da Universidade de Campinas, este evento acontece em Campinas, aluno da Unicamp, minha escola, meu carinho, meu amor, entrei lá em uma condição social, saí de lá doutor e me tornei professor universitário e hoje eu sou consultor. Toda a minha ascensão social se deu pela Unicamp. Tenho orgulho e carinho pela minha escola. Professor Karnal passou em concurso como professor na área de História, no departamento de História desta universidade, concurso público, todos os alunos assistiam às provas e às arguições dos professores. Era muito bacana que a gente criava torcida, os alunos começavam, não, vamos torcer para fulano, porque a arguição dele foi legal. Absolutamente transparente, muito bacana. Vi o professor Karnal passando no concurso da Unicamp, com respeito até dos alunos. Se a trajetória dele agora, como palestrante, está ganhando 25, 5, 10, 30, 40, 50 mil para dar palestra, porque ele é um sujeito inteligente, ponto. Ah, mas a fala dele isso, a fala dele aquilo. Na era dos imbecis, sujeitos inteligentes devem ganhar bem para fazer o que fazem. Falar bem falado. Me ofende distrato para com os professores das federais, me ofende o distrato para uma figura como o professor Karnal, e olha que eu nem concordo com as ideias dele. Mas teve a sua ascensão de carreira pela sua competência e inteligência e produção científica. Enquanto historiador, para ser tratado como foi. Então é essa postura que faz com que eu diga, me peçam para tomar cuidado na minha fala visceral, para com o trato com os sujeitos, que representam a inteligência desse país. É isso que nós estamos carentes. De um trato para com a educação, e olha só, é educação superior, é educação básica, na completude do termo. Não é ensino. Nós não precisamos de um ministro do ensino. Precisa-se entender o sentido da educação desse país. Tá certo? Então, se é para ter a pauta dos valores, vamos discutir então no mérito dos valores, nas posturas ideológicas. Eu topo essa briga, eu topo essa discussão. Numa boa. Com respeitabilidade para com os sujeitos. Com respeitabilidade para com as cadeiras. Tá certo? Traga-se pessoas técnicas, conhecedoras da educação para os postos-chave de livre provimento do Ministério da Educação. Eu não quero um economista secretário de regulação. Tá certo? Não preciso. Não preciso. Nós precisamos de educadores nas cadeiras. Então, reitero. Olha só. Saudade da professora Maria Helena Guimarães de Castro, no Ministério da Educação. Saudade da professora Maria Inês Fini, no Ministério da Educação. Saudade do Rubinho, né, Evandro? Do Rubens. Rubinho está na CETEC. Saudades do Rubens. Está dentro de um armário lá, né? Tá, mas está preservado como técnico, como sábado, né? Saudade do Rubens, né? Lá nas séries. Figura que ele é concursado, ele é técnico, mas nas posições lá como chefia de gabinete da Secretaria Executiva, chefia de gabinete das séries,
portas abertas da secretaria. Professor Silvio Sec, nas séries. Henrique Sartori, né? Uma pessoa que eu considero meu amigo. Nos conhecemos com ele já secretário de regulação. Porta aberta, diálogo com todo mundo. Isso aqui é bacana. A gente chegava lá com pauta de especialista, Vianney, eu e muitos outros especialistas. Porque nessa hora não importa que eu sou consultor, que eu tenho minha empresa para ganhar minha vida. Eu estudei educação superior. Eu me considero alguém que se especializou nesse negócio. Então, diálogos com especialistas. Ouviam a gente, olhavam a pauta de governo e propunham políticas. O marco regulatório de 2017, de dezembro de 2017, foi exatamente construído assim. Exatamente construído assim. Eu assisti esse processo. E era assim, eu vou contar uma passagem minha, que eu acho que ilustra a postura de governo. Tá? Professora Simone Horta, na época, diretora de política regulatória, esteve no evento. Tá? O evento foi organizado e realizado pela AFESMIG, o professor Erwin está aqui, tá? Conduziu, liderou esse processo deste evento. Eu estava também convidado pela AFESMIG para falar sobre a necessidade das mudanças regulatórias. Me preparei bem para dar propostas do que se deveria fazer. Terminei a fala, o professor Erwin estava do lado, viu a cena. Simone Horta chega e fala: professor Jair, gostei muito de sua fala. O senhor falaria para a gente lá no Ministério? Mas a gente não tem verba. Eu falei assim, não, eu pego o avião, infelizmente eu pego o avião no meu bolso, eu vou lá, não precisa pagar nada. Vocês me dão a oportunidade de propor e dar ideias? Nós queremos ouvir pessoas, gostei de sua fala, quero lhe ouvir. No dia seguinte, mandei um e-mail, uma semana depois, me receberam. E isso não foi só comigo, o Jair não teve privilégio. Ouviram, anotaram, e foram fazer a lição de casa deles. Fizeram com vários outros. Tenho a consciência muito tranquila. Postura republicana. Não teve troca de favor, não teve jogada, não perguntaram nada. Queriam ouvir gente que tinha ideias. Coletaram ideias. Né? Professor Maurício Romão. Eu só queria lembrar dessa figura do Maurício Romão. Lembro dele. Maurício Romão fez a primeira fala dele como secretário de regulação. Ele fez uma palestra muito interessante na BMS, né, criticando a microrregulação. Sim. Foi a primeira levantada de bola, né, fazendo críticas à microrregulação. A portaria da portaria do despacho. A portaria da portaria do despacho. Nós éramos governados por notas técnicas, lembra? Sim. Padrão decisório era uma notinha técnica. Que eles invertia a Constituição. Totalmente. O Romão levantou essa bola, depois o Romão foi para o CNE, o Henrique o sucedeu e tocou esse processo junto com o Rubens, junto com a professora Maria Helena, na Secretaria Executiva. O Mendonça, filho, liderou muito bem esse processo enquanto ministro, né? Depois o Rossielli deu continuidade, mas o grande empreender do negócio começa com o Romão, quando ele levanta a bola da microrregulação. O Henrique, com sua equipe, vai à frente. Joana Dark ajudou, portaria normativa 11, eu ouvi o Henrique falar assim que era a portaria da Joaninha, porque ela tinha ajudado muito. Tinha muita experiência, independente de ter atuado no governo do PT. Joana Dark tinha muita experiência ali na Coreade, né? Deu sugestões, e eu ouvi dele, do Henrique, nós participávamos do Conselho Consultivo para a reforma dos instrumentos de avaliação. E ele falando da importância da Joana em ajudar a fazer a portaria normativa 11. Olha que legal, pegaram alguém da casa com experiência, com expertise, com conhecimento, para fazer a portaria que foi esse abrir para nós. Então, há um ano atrás, neste evento, eu falei assim, olha, eu lembro que bati em duas ideias. Primeiro, a reforma liberalizante, a reforma liberal da educação superior já está feita desde dezembro de 2017. Em 2018 ela recebeu alguns ajustes. Tanto é verdade que ainda não se mexeu nos grandes marcos. Né? Há um esboço em discussão que vazou por aí nos grupos de WhatsApp. Eu não vou entrar no mérito porque eu não discuto o documento vazado. Eu acho que de fato isso não é saudável em nenhum cenário. Né? Mas ainda não se consolidou nenhuma grande discussão de reforma dos grandes
dos grandes marcos. E o movimento da expansão do ensino superior continua. Esse nosso segmento já teve um passo à frente. Podemos discutir mais passos, com seriedade, com preservação da qualidade, sem abrir porteira para aventureiro, que é o que se preza? Sim. Essas são as pautas. Esses são os temas. Tá certo? Não ficar nessa coisa de perseguição com as federais, porque olha só, as federais vão enfrentar um sucateamento. É fato, porque o Estado não tem dinheiro. Já estão, né? Já estão. Né? Então, é triste, é lamentável. Essa ideia do futuro, isso nada mais é do que colocar para as instituições o seguinte: olha, façam a lição de casa de fazer captação. Vou voltar para a minha escola, que eu tenho carinho, Unicamp. Onde está o principal da verba de investimento em pesquisa da Unicamp e desenvolvimento da Unicamp? FUNCAMP, Fundação para o Desenvolvimento da Unicamp. Por isso que a Unicamp é tão bem ranqueada como instituição de pesquisa, patentes e etc. Tá? A grande articuladora de tudo isso é a FUNCAMP. O ICMS destinado à Unicamp mantém a estrutura, a verba de investimento vem da FUNCAMP. As federais precisam aprender com esse modelo. Mas existe forma, trato, respeito. Né? Por que não pegar o pessoal da Unicamp, e a USP também faz isso, mas eu particularmente acho o modelo da Unicamp mais ágil. Mérito, juízo, talvez existam outros, mas por que não pegar essas pessoas e se criar um grande modelo para trabalhar para com as federais, sem destratar pessoas, sem polêmica de influenciador digital? É isso que nós precisamos de pauta para a inteligência e para a educação. Né? Nós não temos, nós vivemos um cenário onde a gente fica assim: e aí, quem vai ser o Séries, de onde ele veio, por que ele veio, ele é alinhado com o quê, ele é alinhado com quem? Nos levantamentos agora sobre o Ricardo Braga, já se achou artigo que fala de tudo do rapaz. Aí ele é economista, passou pelo Votorantim, conheceu o Weintraub lá. Quando foi para a Secretaria de Cultura, teve um artigo que o rotulou de terrivelmente evangélico. Percebe que assim ninguém está entrando no mérito da competência do rapaz? Eu estou falando da mídia, tá? Aí a mídia pode ser até injusta com o futuro secretário. Mas por quê? Porque é assim como a pauta é anunciada pela principal liderança do Ministério. Vamos fazer pauta propositiva, vamos discutir, olha só. O Brasil vive o desenvolvimento da educação superior com a atuação das entidades privadas. Olha, esse processo de regulação tal como existe, ele é oneroso e não funciona. Precisamos melhorá-lo. Todo mundo concorda. Vamos propor um modelo de autorregulação. Tá bom. De que forma, com que tipo de representação, qual é o modelo a ser adotado, para que eu também não transforme a educação superior brasileira vítima de cartéis. Liberalização descontextualizada é caixa de Pandora. Falamos num evento como esse aqui, com Vianney e César, os dois presentes, há 4 anos atrás. Liberalização descontextualizada vira caixa de Pandora. Mas é possível discutir autorregulação. É pauta. Olha, vamos discutir um modelo de regulação, só que muito mais leve. Já tem proposta. Já tem proposta. Olha só. Se modificar a lei e o CNE não der mais a necessidade de parecer, tirar a tramitação do CNE, a Santo Júnior fez um estudo. A média de redução de tramitação dos processos é de 6 a 8 meses. Se você tirar do CNE. Tirar, olha só. Para entender, vamos lembrar aqui o processo de credenciamento e recredenciamento. Vamos falar de credenciamento, quando o empreendedor investe numa nova unidade e fica ali com o processo parado até ter receita. Porque o recredenciamento você está com a máquina girando. Tudo bem?
Vou falar alguns prazos que nós levantamos ali pela média histórica dentro da Santos Júnior. Despacho saneador, que é a primeira fase. Eu protocolei e recebo o primeiro despacho. O despacho saneador leva de 60 a 90 dias. Quando eu não tenho, como há uma pessoa na plateia, que estava na plateia ontem aqui, que está com o processo parado há 6 meses. E ela não sabe por quê. Não tem, é um curso de gestão de recursos humanos. Não tem polêmica nenhuma na entidade. E por algum motivo está esquecido lá. Mas eu vou falar do tempo médio que nós estimamos. De 60 a 90 dias para análise. Como é que funciona? Ele entra em análise, alguém faz a análise, aparece lá para a gente, analisado. Aí vem validado por um, validado por outro e assinado. Então depois que alguém analisou e deu o despacho, passa por mais 4 assinaturas. Sabe-se lá Deus por quê. Isso é reforma administrativa. Percebe o que é disso que o Guedes está tratando? Eu tenho 4 cadeiras lá, que pessoas que precisam validar alguma coisa que talvez não seja necessária. Bom, foi para o INEP. Abre formulário eletrônico, marca visita. Já fizeram a lição de casa, de 2.000 avaliadores para 8.000. Muito bem comentado pelo Vianney. Precisa capacitar melhor os 8.000 avaliadores? Entenda que precisa. Assim como o Vianney comentou isso com o Sueli, eu também tive a oportunidade de falar, o INEP vai ali tentar fazer o seu melhor. Beleza, já ampliei a base de avaliadores, eu já consigo fazer a máquina rodar. Com avaliadores melhor capacitados, a tendência é que os relatórios sejam mais precisos. Cai o número de impugnações. Não vai para a CTA. Se for para a CTA... Que não existe. Que não está existindo ainda. Nos tempos... Ó, deixa eu fazer a análise justa. Com a CTA existindo, são de 4 a 6 meses. Como a gente não tem CTA, sabe-se lá quanto tempo, tá... Pontinhos. Mas análise correta. Quando existia CTA, se fosse para CTA, de 4 a 6 meses. Então, pauta propositiva. Melhor capacitação dos avaliadores, tá certo? Tende a diminuir as impugnações. Aí. Pois não. Ainda tem uma coisa hilária agora acontecendo, que é a SERES faz a impugnação de relatórios com conceito final 4 no INEP, porque os avaliadores preencheram de maneira incorreta um ou 2 quesitos. Sim. Então, ou seja, o parecer chega do INEP positivo para aprovação e a SERES fala assim, não, mas tem 2 tem 2 vírgulas que os avaliadores reduz a nota. Colocaram errado, faz a impugnação. Você vai recorrer para quem? Muitas vezes nem muda o conceito. E aí a instituição tem que fazer a contrarrazão para defender a comissão. Mesmo que mude. No nosso trabalho, já tivemos 4 casos que a contrarrazão da instituição defendia o relatório dos avaliadores. Felizmente, nas 4 nós levamos. Hoje você recorre a quem? Não, agora eu não recorro para ninguém, não tem CTA. Não tem a quem recorrer. Então mas você fica, é uma crise do direito administrativo. O agente do Estado contesta um outro agente do Estado e bloqueia o processo do ente privado. Sim. Gente, isso é maluco. Vocês perceberam que o Estado contra o Estado e bloqueia o ente privado. E o ente privado tem que optar, então qual Estado eu quero? É uma loucura. É uma loucura. Mas voltando aqui, estou pensando nesse negócio do cenário enxuto. Então, olha só. 3 meses de despacho saneador não preciso. 40 dias seria possível. Reduzir pela metade. Capacitei os avaliadores do base e reconstituí a CTA, mas com eles melhor capacitados, a tendência é diminuir impugnações. Vamos imaginar um processo perfeito. O processo perfeito eu não tenho impugnação, engoli 4 meses de prazo. Tempo do parecer final. Curiosamente, esse é o melhor tempo, tá? De 30 a 60 dias. E eu considero justo, porque de fato esse parecer precisa pegar todo o histórico de um processo de credenciamento, tá? Fazer o arrazoado juntando os cursos e etc. Bom, aí é que vem a pega. Porque como eu tenho que esperar todos os cursos e eu tenho visita para todos os cursos, eu fico esperando a tramitação de cada um dos cursos. Um processo normal, padrão, um credenciamento com 5 cursos. Tá certo? Eu não quis usar lá a regra para mais das licenciaturas. Um credenciamento com 5 cursos. Eu preciso esperar 5 processos para depois juntar no do credenciamento.
Bom, isso aí já é um caminhão. Mas vou ficar preso aqui no do credenciamento. Chegaram 5 cursos. Certo? Olha só. Aí eu tenho o parecer final, que esse é o melhor time que a gente percebeu. 60 dias. E eu considero razoável para o conjunto do trabalho feito. Vai para o CNE. Detalhe, vai para o CNE com a minuta da portaria para o credenciamento ou não. Com análise técnica a partir da bendita mesmo, de boa, portaria normativa 20, que define o padrão decisório. Agora eu sei a regra do jogo, não é mais nota técnica. É uma das grandes evoluções do Marco Regulatório 2017. Eu sei a regra do jogo. Ó, se no EAD, na parte de tecnologia da informação, tu não tirou nem 3, cara, tua nota média pode ser 5. Não importa. Cara, tu tem que ter tecnologia da informação para ter EAD. Alguém discute? Se no presencial, laboratório de formação específica, não tem nota 3, você pode ter a nota que for na média final. Olha só, presencial você está pressupondo que você quer ter laboratórios específicos com mínimo de nota 3. Alguém discute? Tá certo? Então, regra do jogo clara. Posso tentar discutir lá na frente algum ajuste, mas regra do jogo clara. O parecer final sai da secretaria para o CNE, ancorado na portaria normativa 20, e é com a minuta mesmo. Tu vai lá no processo, vai estar lá a minuta. Só para pôr data, nome do relator e assinatura. Tudo bem? 6 meses. 6 meses. Para dizer que está certo. Porque ela dizer que concorda com isso. Então, se vocês fizerem essa continha e nós fizermos, um credenciamento sai em 6 meses. Ah, mas e os cursos? Não tem visita de curso. É o ato institucional que é a porta de entrada. Os cursos são visitados apenas no reconhecimento. Eu junto os PPCs, os cursos têm o despacho saneador, junto com o processo do credenciamento, então são processos independentes, mas eles não têm a necessidade da visita, porque a visita institucional se sobrepõe. É um visitão. Deveria ser mais rígida. Não, cuidado, até a visita simulada do Jair. Cuidado com a visita simulada. Ela poderia ser mais rígida para saber, tem ou não tem? Então, tudo bem, topamos? Topamos. Certo? É um visitão. Simples. Já fizemos a conta com o modelo de Estado do jeito que está, hein? Nem está no sonho de consumo lá do Guedes. 6 meses sai. Para atuar com responsabilidade no bem social e educação, respeitando as regras da nossa Constituição e etc., um empreendedor topa esse período de 6 meses para se preparar, para estar com tudo redondinho, para botar a sua operação em vigor, para a seriedade e bem da sociedade? Acho que está possível. Empreendedor sério, topa. Topa. Empreendedor sério, topa. Numa boa. É possível. Isso é pauta. Percebe? Que a gente sai das críticas, sai da picuinha da Maria Chiquinha e vai para a pauta. Tem pauta, tem proposta. E tem gente muito mais inteligente do que eu que conseguiria fazer essa análise, talvez até melhorar esses tempos. Melhorar esse time. É só fazer a máquina girar com tecnicidade. Tá certo? Então assim, e olha que curioso, eu deveria estar falando de um balanço do primeiro ano de governo. Tudo que eu consegui falar de balanço de primeiro ano de governo foi discutir a picuinha da Maria Chiquinha. E o que você foi fazer no mato, Jair? Pois. Não é? O que é que eu fui fazer no mato, Maria Chiquinha? Não é verdade? Bela sacada, né? Tá certo? Tem pauta propositiva para discutir, tem para onde evoluir e tem gente, reitero, muito mais conhecedora do que eu e muito mais inteligente do que eu, que poderia e faria isso de graça, numa audiência pública, para não dizer que tem joguinho, para explicar e falar como pode ser feito. Tá? Uma dessas pessoas é o João Vianney. Outra pessoa que saiu do governo e tinha ideias e queria continuar propondo é o Henrique, que agora está em esfera privada e eu sei que voltaria e daria grandes sugestões. Outra pessoa que pela experiência é respeitadíssima e conhece a máquina como ninguém,
professora Maria Helena, professora Maria Inês. E tem mais um bando de gente por aí. Mas assim, para colocar 4 figuras que a gente avalia, que nós da Santo Júnior avaliamos como tem competência, inteligência e capacidade para dizer para o governo pauta propositiva. Tá certo? Essa é a nossa meta. Tempo para perguntas? Tempo para perguntas. Isso que eu ia comentar. Perguntas, questionamentos. Não pergunta que eu falo, hein? Cuidado. Tem informações sobre aquele processo de avaliações especiais que iam fazer para as instituições, supervisão, caráter... Não tem braço. O Wellington Bastos, no monitoramento estratégico, trouxe essa ideia. O que aconteceu? Pela primeira vez se pegou dados do censo e dados do cadastro de polos e cadastro das instituições e se pensou em fazer um trabalho de monitoramento sério, bem feito. Alguns acham que exagero, eu particularmente acho que tinha um exagero ali, que tinha uma coisa meio xerifão. Tocaram o terror ali. Tocaram o terror, mas de todo modo é o seguinte, começou, termina. Né? O que acontece? Não tem braço, principalmente com o fim dos terceirizados, hoje a supervisão é a diretora, um coordenador, eu não tenho noção de quantos técnicos, mas segundo que eu soube, caiu a mão de obra para menos de 1/3. Tá? Então, eu não vejo o avançar daqueles processos de avaliação. Vai morrer no tempo. Em algum momento alguém vai dar uma canetada de arquivar tudo aquilo. Nessa linha de não ter público, pessoas para fazer esse trabalho, você lembra da resposta da professora Sueli ao nosso questionamento sobre a CTA? Sim, Pode comentar um pouco sobre isso? Sim, que até a semana passada teríamos a CTA. A expectativa da Sueli era que durante o CIAED, em outubro, que a portaria da CTA sairia até semana passada. E ela mesma disse que era a terceira versão de portaria que era enviada. Tá? Essa é uma queixa que eu já ouvi de algumas pessoas do Ministério, dessas instabilidades de trocas de comandos e tudo. Vocês já pararam para pensar que nós estamos em novembro, vamos desprezar novembro, outubro, 10 meses. Nós tivemos o Marcos, alguém me ajuda a lembrar o nome do secretário de regulação do período do Vélez, era Marcos alguma coisa. Só porque não deu satisfação. Depois, nós tivemos o início do ano com o Silvio atravessou o ano. Aí veio o Marcos, ele me perdoe, eu não lembro sobre o sobrenome dele. E aí tivemos uma grande janela. Marcos Barroso, obrigado, Michele. Marcos Barroso, depois nós tivemos o Ataíde e agora nós estamos no Ricardo Braga. Então, ó, Silvio, Marcos Barroso, Ataíde e Ricardo Braga. 10 meses, 4 secretários. Claro que o quarto, também não sejamos injustos, ele está ali na ponta do anúncio. Acho que essa questão dos novos avaliadores, né? Eu já recebi muita comissão para avaliar curso, credenciamento, enfim, né? Era um perfil de avaliador também que era quase para matar a gente, né? Chegava lá numa imponência. Nossa senhora, você achava que você ia ser morta, né? Acho que era a simulação do Jair aí, né? Quando elas falam, era quando a gente recebia avaliador, Quem né? fez a capacitação dele deve ter sido Deve ter sido Jair, né? Mas assim, eu acho que abrir essa base para os novos avaliadores foi muito bom, porque o perfil do avaliador mudou, assim, consideravelmente, né? E eu acho que uma pauta futura aí é discutir os instrumentos, né? Porque quando a gente vai para visita de credenciamento, o instrumento também não dá muito... ele não nos dá muito elemento para você credenciar ou não uma instituição, porque tem coisas lá que a gente precisa avaliar que não tem sentido e outras que teriam muito sentido no momento do credenciamento. Por isso que eu acho que a questão de você fazer hoje um credenciamento grande, que já vem junto com os cursos, né? Fica um pouco capenga quando você olha para o instrumento de avaliação. Talvez essa seja uma pauta importante para o futuro, apesar dos instrumentos já terem melhorado muito, né?
mas ainda precisam melhorar bastante. Eu tenho observado, especialmente acho que nos reconhecimentos, a quantidade de conceitos 5 que a gente tem visto as instituições anunciarem. Para reflexão, né? Que o dia hoje está mais para isso, né? Sim, é essa a ideia. Será que realmente houve toda essa evolução para ter tanto conceito 5? O próprio ou instrumento flexibilizou Sabe pouco? por quê? Claro que por questões éticas não pode falar o nome jamais, né? Sim. Mas eu já credenciei a instituição que eu tive que fazer um esforço ali, porque o 5 vem, assim, ele aparece muito rápido na hora de você... Aí você fala, gente, essa instituição aqui não tem condição de ser 5, jamais, por uma questão de que você tá lá em loco, né? Você fala, pai amado, né? Mas o instrumento, ele é por isso que eu tô falando, o instrumento precisa ser revisto com grande urgência, porque por mais que você está lá somente para ver documentos, obviamente, você não tem que ter opinião e nem nada, mas eu acho que por uma questão de porcentagem ali, que é uma coisa que a gente não tem acesso, né, nunca, ele chega no 5, assim, muito fácil. Muito fácil mesmo. Que bom que a minha... Não, a sua análise não é errada. A minha única ponderação é que a gente tem um DNA. O nosso DNA, ele é um DNA pró-burocracia. Então a gente pensa em reformar o instrumento, aperfeiçoar o instrumento, refazer a portaria. Quer dizer, o nosso DNA, ele acaba sendo... O MEC é um pouco o espelho do que a gente é. A gente critica muito o MEC, mas ele é um espelho do que a gente mesmo é. Porque a gente quer sempre refinar, aperfeiçoar o instrumento, o controle. E a gente não olha, na verdade, o mérito do 5 é um mérito do resultado de aprendizagem. Então, no credenciamento é uma promessa. Credenciamento é uma promessa. Porque aí cai naquilo que você falou. Eu te prometo, se eu vou cumprir, eu já tenho. Não tenho. Então, né? O recredenciamento. Recredenciamento, o reconhecimento ok. de curso, ou a expansão de polos, ou a expansão de vagas, a gente teve alguns movimentos dentro do MEC que privilegiavam a qualidade. Paulo Renato fez o movimento do Provão. Né? Depois, do governo do PT, muda todo o conceito do Provão e tem uma complicação metodológica que hoje, para você tirar uma nota do conceito de curso, por exemplo, é tanto componente, é tanto insumo, tem uma parte que é declaratória do aluno e tem faculdade que põe os alunos tudo no auditório, sorteia uma moto e manda preencher o formulário. Né? Sim, claro. Tem mesmo? Tem mesmo? Mas agora tem uma portaria de punição, né? Que foi do ano passado, né? Mas como é que eu acho isso? No sorteio. Então, a gente acaba sendo vítima da nossa tradição da burocracia ibérica. Nós somos filhos de nós mesmos. Né? Eu concordo, Vianney. Eu acho que a minha observação é só do credenciamento mesmo, por ser uma promessa. Então, essa ideia de você ter uma autorização ampla, eu não sou totalmente contrário a ela. Tá? Desde que você tenha filtros de controle pela entrega. Pronto. Pela performance. Aí, ok, concordo. Porque hoje, se você pegar um curso de direito muito ruim, ele funciona há 15 anos. Sim, porque não passa no AB, não ganha tradição, não vai. Funciona 15 anos, porque você só vai ter... Você só vai ter concluinte... Daí em 5 anos. Se não casou com a janela do ciclo, você vai ter concluinte em 7. É verdade. Então, só depois... ENAD, você vai ter CPC em 7 anos. Em 7 anos. Aí foi mal. Aí você tem o prazo. Tem o terceiro, tem mais 3. Então você vai funcionar um curso muito ruim, 15 anos. Em cima de recurso, de promessa, de reforma, e faz um termo de ajuste. Então, a gente é filho desse sistema, né? Nós somos isso, na verdade, assim. Então, isso é que me deixa um pouco, assim, entristecido, né? A gente tem um colega agora, lá de Santa Catarina, estava morando nos Estados Unidos e quer voltar agora. Aí ele viu esse nosso rolo de direito e falou assim, porra, que coisa, cara, vocês estão aí discutindo
se pode ou se não pode afetar direito à distância, que nós estamos discutindo se o homem vai conseguir passar 15 dias ou 6 meses em Marte. Nós estamos discutindo. Você está discutindo se a Terra é rodão. Aí eu falei assim, e tu quer voltar para o Brasil? Eu vou te internar. Entendeu? Aqui, né? Lá em Minas Gerais, me dá um cartãozinho para Valacena? Vai Valadares. Lavras. Não, para internar naquele hospício que fechou. Barbacena. É, como é que chamava Holocausto lá? lá. Como é que chamava lá? Eu lembro do filme Holocausto. Pô, Manicômio. vou te internar lá em interior de Minas. Eu concordo. Antes a desculpa era o mar, agora a gente não tem nem mais litoral para passear. E a autorregulação? Que é outro assunto falar. Aí é com o César, que é o mais alto de nós. Vai lá e explica. Dará certo ou não? Porque no evento lá que Eu tenho xingou. alguns pontos para. Olha, eu tenho um palpite. Quando um agente de Estado, de governo, perdão, quando um agente de governo fala, proponho a vocês, proponham para mim, é porque eu tenho uma ideia, mas eu não sei como fazer. Tá perdido, né? Tá? Acho, assim, o maior risco da autorregulação é o sistema se tornar refém de grandes cartéis. Tá? Então essa ideia me traz muito receio. Vinculando a questão cultural da nossa herança ibérica, o risco é iminente. Então, dará certo ou não dará? Há um risco enorme de enviesar o sistema. Finalmente virarmos um sistema educacional na mão de apenas 5, 6 grandes empresas. E aí mais algumas comunitárias, talvez as católicas, e por aí vai. O maior desafio disso é a mudança legal para criar a autorregulação não é fácil. Não é fácil. Tá? Não dá para fazer por MP, tem que ser por aprovação de Congresso. Você tem que mexer em cláusulas, em itens importantíssimos da LDB, que vai ter um esperneio geral. Você tem que enterrar a lei dos sinais. Enterrar literalmente. Enterrar a lei dos sinais é outra coisa, tá certo? E são mudanças. Na LDB, por exemplo, você não mexe por medida provisória. Sim. Tá? Então, o lastro legal e a dificuldade de Congresso, considerando que você tem a questão da pauta econômica e administrativa para passar pelo Congresso, não vai antes de eleição de prefeito. Fica para a segunda fase do governo Bolsonaro. Que não vai querer mexer numa pauta dessa, que vai botar estudante na rua, porque ele já vai estar pensando na eleição. De 2022. Tá certo? Por decreto, o que é possível fazer é a desregulação, é abrir porteira. Então você não vai para a autorregulação, você vai para a desregulação. Então, futurologia, meu palpite não vai ter autorregulação, vai ter a desregulação. Então aquela coisa do credenciar só com um protocolo de PDI e por aí vai. Que é uma proposta que eu considero temerária do ponto de vista da entrada no mercado dos aventureiros. Eu vou contar uma historinha para vocês real. É isso daí que acontece. Falar depois de uns caras desses. Player entrou na euforia do EAD, entrou para o EAD em 2005 e entrou comendo o mercado. Tá? Era da região do Paraná, da grande Curitiba, tá? Com um parceiro muito ágil para captação de polos e etc. Tá? E aí ele entrou comendo o mercado em 2005. O Carlinhos, em 2008, já lascou o primeiro ofício de supervisão, com razão. Tá? Começou a supervisão em 2008. Demorou a vingar e virar descredenciamento até 2010. Foram 2 anos de processo vai e volta. Em 2010 sai o descredenciamento do cara. Ele tinha 15 mil alunos. 15 mil alunos lá dentro. Tá certo? Como é que era o esquema? Era tudo no papel. Mas agora com a informatização acaba isso. É só entrar no código de cada arquivo que você resolve muito mais fácil ainda. Você não deixa rastro. Na informática você não deixa rastro de fazer um negócio desse. Era tudo no papel. O registro de notas já vinha com um monte de linha em branco. Chegava a mocinha que tinha passado no concurso da prefeitura de Borda da Mata e viu, passei no concurso, agora preciso de diploma de pedagogia. Então o curso custa tanto,
vou dar uma conta grossa. O curso custa 5 mil. Vou fazer uma ponta grossa aqui. É. Você vai pagar em Pinhais. Exatamente. Se precisar de Ponta Grossa, você paga lá. Balaio de Pinhas. Exatamente. Vai custar. Exatamente. Tu deixa 5 checão de R$1.000, tá? Aqui comigo e volta daqui uma semana. Que eu vou ter pelo menos o certificado para se apresentar e dali 3 meses você apresenta o diploma. Eles pegavam nomes do documento de pessoa, iam esquentando o registro de nota, como se tivesse entrado no curso 3 anos antes, tá certo? E ela tinha as notas do período inteiro. Pegava a documentação, ela tinha entregue a documentação direitinho junto com os 5 cheques de R$1.000, juntavam, faziam o dossiê dela, mandavam para uma determinada federal, que era quem registrava o diploma dessa faculdade, emitia um certificado para ela, 3 meses depois chegava o diploma. Tá? Foi assim. Era assim que o aventureiro entrava. Credenciar a instituição sem visita, sem conferência, sem nada, é abrir para isto. Nós conhecemos esse modelo aí do polo, posto de gasolina, porão de igreja, o escambau A4. Antes de 2008. Nós conhecemos esse modelo. Centro de apoio, não era polo, era centro de apoio. Exatamente. Esse era o modelo. E aí, como consequência disso, o MEC descredenciou. O que fazer com esses alunos? Chamou meia dúzia de instituições, vem cá, você assume Pelotas, Porto Alegre, Florianópolis, você assume Curitiba. Rio de Janeiro, você assume... E dividiu entre as instituições, falou, se vira com os alunos. Dividiu não. Não, dividiu com critérios, né? Bem definido por eles, né? Teve alguém que levou 127. Pois é, nós levamos 15. Esse é o critério. Tá certo? E depois teve alguém que apareceu passeando num safari na África lá. Então veja. Coincidência. Coincidência. Sim, fotografaram um dirigente do MEC passeando num safari na África depois. É tudo coincidência que eu tinha comprado já a passagem. Então veja. Promoção do Black Friday. Quando nós, que estamos aí na Vianney, lá de novo, né? Vianney maratonista, Evandro meia maratona, Jair dos últimos 100 metros rasos. Mas cada um de nós, revezamento, a Alessandra tá na meia maratona. Véia, hein? Meia maratona. Quando a gente fala dessa abertura desmedida e fala do receio, não é frescura. Gente que viu esses processos. Gente que sabe o que acontece quando você abre para o aventureiro. Sim. Tá certo? Então, você tem aí as instituições que vieram, e aí assim, eu não estou falando de grande grupo educacional na bolsa que tem dinheiro a rodo. Não é isso, eu estou falando do cara ali de uma instituição no oeste de Santa Catarina, que trabalhou sério, que enfrentou a regulação, que criou um modelo de expansão baseado num lastro histórico, com um perfil socioeconômico e cultural do aluno que eu vou buscar. Eu tenho um desenho bonitinho disso daí. Estou pensando no modelo de mensalidades acessíveis, não porque é grande varejo, mas o público com o qual eu vou trabalhar eu preciso incluir, e o valor da mensalidade é fator de inclusão, é verdade, nós sabemos disso. Você desenha esse projeto bonitinho, vai ser rentável para o empresário e vai ter um impacto positivo nessas cidades, tá certo? Aí você abre para várzea. Para o cara que não tem essa identidade e não quer ter. E eu contei aqui uma história real, né, que todos nós saímos recolhendo os pinhas para fazer os sacos de pinhais no fim, né, de como é que isso aconteceu. Então a gente não está falando aqui de futurologia, de medinho ideológico, não é pauta comunista, é contra o mercado liberal. Lembremos que até o mais liberal dos liberais sempre se tratou a educação como um bem social e apartado, né? Com muita seriedade e sobriedade. Essa que é a questão. Eu vou até te esconder aqui para não aparecer, tá? Eu quero provocar mesmo, que no mercado financeiro, a autorregulação já funciona. Ok? A gente tem exemplos aí de autorregulação, isso já funciona há muito tempo. Eu pergunto para vocês se a questão da autorregulação na educação não é muito mais cultural, nossa, do que de instrumento. Porque a gente tem o nosso amigo, que a gente gosta, que você sabe, da medicina, e nós estamos num cenário regulado e aconteceu o que aconteceu. Será que não é uma questão muito mais cultural e de medidas de não
de coibir ações desse tipo do que a gente evitar uma autorregulação? Deixa eu só fazer um gancho, acho que vai dar liga. Nós vemos na América Latina e Caribe um sistema de acreditação funcionando muito bem, que são, a exemplo do que nós temos no Brasil hoje, a ISO, que uma entidade certificadora, a partir de uma série de requisitos, indicadores, faz uma análise da sua instituição. Se você tiver acreditado, você ganha aquele título. Se você cumprir com os seus requisitos, você ganha aquele título. E funciona muito bem, Vianney tem até mais propriedade para falar. Eu estive no Equador num evento falando sobre qualidade de educação e lá estavam grandes acreditadoras. E a gente aparentemente vê que funciona bem. Será que não seria um modelo a se pensar também no Brasil? Eu coloco um plus no questionamento da professora Anne. Mas, professora, veja, e aí me corrijam, mas veja que a autorregulação no sistema financeiro gerou o quê? Uma concentração na mão de poucos bancos. O meu é bem antigo, né? Eu fui bancário, que hoje já faz muito tempo que não existe. A gente vive toda hora vendo aí no Instituto Ayrton Senna, o capacete dele da marca, uma marca que desapareceu. Concentrou na mão de 3 ou 4. Será que o Dameres, que foi comprado pelo Real, depois o meu era o Bameirinhos, que virou Santander recentemente, mas antes passou por outro, sumiu. Real. Olha, concentrou na mão. Evandro, eu penso um modelo, é possível um modelo misto. Olha só, banco é uma coisa, educação é outra. É postura. Eu assumo essa, aí pode tacar pé. Tá? Banco é banco, educação é educação. Essa é a minha leitura. Contém um fato real aqui do estrago que você faz e da máquina que você cria se você não tem uma atuação do Estado. E aí vem o principal, com política indutora. Tá? É necessária a política indutora. A educação prescinde de diversificação de players pela inovação, você provoca a inovação, você provoca o crescimento. Você está falando de desenvolvimento de inteligência do país. Porque se eu estou sucateando as universidades públicas, eu preciso da inteligência se desenvolvendo em algum lugar, senão eu não tenho desenvolvimento econômico. Por isso que banco é banco, educação é educação. A partir desse valor. Mas admito, é um juízo. Tudo bem? No modelo híbrido, já que hibridismo é a grande moda, Evandro, eu posso ter um modelo em que eu torne leve a regulação, dizendo o seguinte, critério para eu ter isto aqui, tenho que ter os certificados tais e tais. Aí eu posso avançar. Entende a ideia? Sim. Então, um mix, né? É um mix, mas um mix assim, privilegiando isso. Olha só, para você ter o curso de Direito no EAD, você precisa ser acreditado por fulano de tal. O fulano de tal vai dizer que é... Não. Sabe? Tá? Então assim, eu crio essas... 10 milhões. Aí mora o problema. Esse é o problema. É a cultura aí. Eu crio esse modelo. Imagina se eu conseguir ter uma instituição lá no interior para dar conta disso. Pensa o seguinte, o modelo de acreditação a gente poderia trazer, eu torno leve a regulação e acrescento a acreditação. A gente poderia finalmente fazer um negócio que a gente não está discutindo no Brasil, que é acompanhar de verdade o egresso para definir política pública de investimento, de FIES, de financiamento, etc. A gente nem, olha só, a pauta mais importante, que é medir o desempenho das instituições pelo egresso, a gente não chegou nesse tema. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, nós trouxemos lá na Universidade Federal de Santa Catarina umas 4 ou 5 instituições norte-americanas que são as acreditadoras. Porque não é o MEC dos Estados Unidos que autoriza o MIT a funcionar, nem Harvard, nem Stanford. São as instituições acreditadoras. E a gente não sabia nem o que era aquilo. E aí nós tínhamos uma verba lá para realizar um evento e chamamos as instituições americanas que acreditam as principais universidades americanas. Foi uma surpresa. Porque veio um bando de velhinho, aposentado, voluntários, que não ganhavam nada para fazer aquilo. Sim, era um bando de velhinho. Velhinhos, né? Ganhavam $0 para visitar o MIT e passar ali
uma semana a cada 3 anos, vendo a pesquisa, e para dar um de acordo. Não, está muito legal, isso aqui funciona, está perfeito e vai fazer. Ou seja, é uma cultura completamente diferente da nossa. Isso é muito importante. É igual a gente fala, né? Nós temos uma diferença cultural em relação a tudo isso. Exatamente isso. Mas a mudança de cultura não se dá, a mudança de cultura se dá ao longo da cultura, né? Sim. Assim, então, é como o Evandro riu ali, então eu vou criar uma entidade acreditadora, vai ser o Falcone, vai ser a FGV e vai ser não sei o que lá. A gente muda as nossas empresas. Só de consultoria vai custar 10 milhões. Então, vamos mudar nossas empresas, vamos virar acreditador. Eu topo. Então, realmente é muito complicado a gente fazer essa transição. O que eu acho impressionante é que, como eu falei antes, né? Como é que a gente vem criando para nós mesmos mais teia de aranha, né? Nós teríamos que buscar um jeito de sair das teias de aranha. De sair das teias de aranha é você sair de uma regulamentação por processo, ir para uma regulamentação inicial liberal e ir para renovações por performance. Né? Aí seria uma transição e a gente, na verdade, desde o Paulo Renato, nós estamos andando para trás. A última transição que nós tivemos por performance foi uma nota técnica da Cleonice, em 2013, que ela, para desovar processos parados na EAD há muitos anos, que foi o primeiro lote de reconhecimento de curso, ela pegou uma bateria de indicadores da instituição, fez uma nota técnica que foi homologada e que passou ali. Depois disso, só teve aquele ato do Henrique Sartori que foi com base no conceito institucional, que foi uma decisão muito mais política do que meritocrática, porque era uma política de você quebrar a hegemonia, o oligopólio. Então a decisão pelo CI foi muito mais política, porque todo mundo ia poder abrir 150 polos, porque se fosse pelo IGC... E teve aquela emenda que foi o credenciamento provisório. Que foi um corretor de injustiça. Que foi o professor Lemartini tinha um processo parado há 4 anos e entrou naquele pacote e pôde começar a operar. Provisório ali. Começou bem ruim, mas enfim. Enfim foi, depois foram arrumando ali. Então eu, sinceramente, assim, olha, eu acho que nós temos que fugir do Homem-Aranha. Né? Fugir do Homem-Aranha, essa ideia de um credenciamento inicial e uma etapa de supervisão por desempenho em seguida para ir renovando, eu acho que seria a menos corrupta. Sim. Né? Deixa eu dar uma informação para ti, se a gente se classificou o Henrique de novinho, eu perguntei para ele. O Henrique hoje tem 39, então ele entrou nas séries com 37. Isso, muito jovem. Tá vendo o pensar diferente que é que faz, né? É. Tá vendo o pensar diferente.